Oi pessoal, tudo certo? Deus abençoe. Mais um videozinho, tentar ser fiel como eu falei diariamente. E ontem eu estava trabalhando, dirigindo um pouco e o Espírito Santo me lembrou de uma passagem bíblica que é Lucas 3. Não vou ler porque senão vai ficar muito comprido, mas sugiro vocês que possam ler e meditar um pouco sobre isso. O que ele fala aqui? Ele narra o que? A história de João Batista. João Batista era o filho de Zacarias, o sumo sacerdote daquela época. E a palavra de Deus diz que, em Lucas 3, né, que o rei pôs outros sacerdotes, outros dois, mas na ordem certa era para ser o João Batista. E a palavra de Deus diz que João Batista foi para o deserto pregar a boa nova, o arrependimento através do batismo nas águas, mas ele dizia que viria alguém mais poderoso que ele não era digno nem de desatar as correias da sandália, que não batizaria com água, mas com espírito e fogo. E o que eu quero dizer tudo isso? Porque eu estava aqui analisando, orando e pensando um pouco. Por que era para ser João Batista o sumo sacerdote? Porque o pai dele era e vai passando, né? E por que não foi? Porque o rei nomeou outro sumo sacerdote. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor estava com João Batista no deserto. Aí eu fiquei aqui refletindo e pensando um pouco. Não importa quem o homem te nomeie, se o Espírito do Senhor não está contigo, tu só tens um título dado por homens, mas não tens um título dado por Deus. O mais importante que títulos e cursos e diplomas é ser chamado por Deus e ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo, como Jesus mesmo disse, que deixaria o Espírito Santo e nós faríamos obras maiores que ele. Não de multidão, de arrastar multidão, até porque a gente vê Jesus falando lá que quem não comer da carne dele, não beber do sangue dele, não tem parte com ele. E isso era uma multidão de gente, a palavra de Deus diz, e aquela multidão vai embora, porque Jesus queria os que realmente queriam fazer a diferença. Porque Jesus queria realmente aqueles discípulos. Jesus não está atrás de seguidores, Jesus está atrás de discípulos. Aqueles que vão continuar propagando a palavra de Deus, independente de onde esteja. Independente de título. Às vezes tu não tens o título, mas tu tens o coração voltado para Deus. Tu tens o coração e o desejo de fazer a obra de Deus, por mais simples que seja. Aqui, em Lucas, algumas pessoas vêm atrás de João Batista e perguntam o que devemos fazer. Ele disse para os romanos, lá os guardas romanos: não extorque mais as pessoas, não maltrate mais as pessoas, vocês não para os outros, não dificulte o acesso das pessoas. Se tu tens 2 túnicas, reparta. Então ele vai dando coisas básicas assim de como deveria ser, né? Então ele vai dando essa ideia. Então é isso. O simples é o mais importante. Não precisa ser tão difícil. O mais importante é ter o Espírito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas se incomodam porque eu não faço parte de uma igreja, uma coisa assim, né? E aí ontem eu estava lembrando que eu estava remendando o pneu do meu carro numa borracharia e chegou um cara numa Mercedes e eu cheguei primeiro que ele. E meu carro é um carro mais humilde. E de repente as pessoas começaram a atender esse cara. E eu não gostei muito não. Pô, peraí, eu cheguei primeiro, quero ser atendido primeiro. Só porque ele tá de Mercedes não quer dizer que ele tem que ser primeiro, né? E aí eu cheguei pro rapaz e disse: tá, e aí? Eu cheguei primeiro, por que ele tá sendo atendido primeiro que eu? Porque o carro dele é melhor? Não, já vamos te atender também, tal. Aí esse cara veio falar comigo. Me lembro até hoje. Eu digo: Senhor, tenha misericórdia. E esse cara veio todo muito arrumado, tal, correntão, anelzão, tal. E aí ele veio: tô tudo bem? Eu digo: tudo certo. Daí ele disse: é uma ideia, né? Aí eu disse: não, a ideia, que era o nome do carro na época. Ela disse: não é ideia de ideias, né? Mas sim do nome do carro, de ideia. E aí ele: porque... tá vendo esse anel? Ele falou assim pra mim do nada, assim, né? Ele falou assim: tá vendo esse anel? Eu digo: sim. Tá vendo ali que tem um símbolo ali e tal? Que era um jugo. Aí eu disse pra ele: tô vendo.
Então, eu sou formado em teologia. Aí eu disse, ah, que legal, tu é pastor? Que tu és, eu também sou. Aí ele assim pra mim, ah, tu é pastor? Eu digo, sim. Aí ele assim, se formou aonde? Eu não me formei em nenhum lugar. Aí ele, então tu não é pastor? Porque olha só meu anel, eu sou formado, eu sou isso. Tá, e tu é pastor? Tu exerce o cargo de pastor? Não exerço o cargo de pastor. Tu se formou em teologia por não sei o que lá. E tu não é pastor? Não, eu só fiz o curso tal, mas não sou pastor, uso o anel tal. Então eu falei assim pra ele, então o título não importa, né? Ele assim, por quê? Porque tu que tens o título não faz e eu que não tenho o título faço? Então para Deus o mais importante é fazer, né? Como no vídeo de ontem, né? Que eu falei lá no sim, sim, não, não, né? O pai chamou os filhos para ir trabalhar e um disse que não ia e foi, e o que disse que ia não foi. Então eu me encaixo naquele que disse que não vai e vai. Aí ele ficou meio desconfortável assim na época. E... ah, tá, beleza, obrigado. E saiu. Por que eu tô falando isso? Por que eu trouxe essa parte de João Batista? Porque o mais importante é obedecer à vontade de Deus. Independente se tu faz curso ou não, sabe? Às vezes o curso só te atrapalha. Às vezes o curso só te atrapalha. O mais importante é pregar o evangelho a toda criatura. Como diz o apóstolo Paulo, a cultura do céu. Andar em amor, honestidade, bondade, misericórdia, ser humilde, fazer a coisa que o Espírito do Senhor pede, né? E o Espírito do Senhor vai seguir contigo. Porque o mais importante é obedecer a Deus, não aos homens. Ah, mas lá em Romanos 13 fala que a gente tem que obedecer às leis dos homens. Verdade. Mas quando ela confronta a palavra de Deus, quando ela começa a dizer que tu não pode fazer as coisas que Deus te pede, aí bebê, desculpa, eu vou obedecer a Deus. Pode ter certeza disso. E não aos homens. Nunca aos homens. Então me perdoa se eu não tenho teologia. Nós estamos aí buscando a graça e o Espírito do Senhor, assim como o João Batista seguiu em frente. Beleza? Deus abençoe todos vocês. Fica na paz de Deus. Espero que essa mensagem ajude vocês, a quem quer fazer a obra de Deus, independente de curso. É importante tu ter um mentor, é importante tu ter alguém que te oriente para te aconselhar, claro. Mas não deixe isso ser um empecilho de tu pregar a palavra de Deus a todo mundo, a tempo e a fora de tempo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.